Deus é tremendo e eu queria falar um pouco disso. Eu queria 2 voluntários aqui para me ajudar numa ilustração. 2 pessoas. Pode vir. Quem mais? Pode vir, Benjamin. Mariana. Você pode ir para lá. Você vai para lá, Benjamin. Segura essa ponta. Estica. Vocês estão vendo a Mariana, estão vendo o Benjamin. Depois eu vou apresentar o Benjamin e o pessoal que está ali atrás. A Mariana vai representar a solidão de Deus. É o termo chamado para a solidão de Deus, antes de Deus criar todas as coisas. A Mariana representa a solidão de Deus. O Benjamin representa a eternidade. Vocês vão fingir que vocês não estão vendo nem o Benjamin, nem a Mariana. Vocês não estão vendo eles. Porque lá na solidão de Deus, ninguém viu Deus, antes de Deus criar todas as coisas. Lá na eternidade a gente não pode ver. A gente não vê o final. É eterno, não tem fim, não acaba. Então nós não estamos vendo, quem está no vídeo não está vendo mais ninguém mesmo. Essa parte preta, todos conseguem ver? Essa parte preta é a sua vida e a minha vida. Tá difícil de ver? Tá, porque ela é bem pequenininha. Ela é bem pequenininha. Mediante aquela parte que a gente não consegue ver o começo e aquela parte que a gente não consegue ver o final, é a eternidade. Ninguém consegue ver. Você consegue compreender humanamente o que é para sempre, o que é eterno, o que nunca acaba. Com a sua mente humana você consegue compreender. Desse lado você consegue compreender Deus no meio de nada antes dele criar todas as coisas. Nossa mente humana não consegue compreender isso. Nós conseguimos compreender essa parte pequena das nossas vidas. E é nessa parte que eu quero me ater. Obrigado, Mariana. Pode deixar. Obrigado, Benjamin. Pode deixar. Pode montar para os seus lugares. Aplausos para os nossos ajudantes. Deus abençoe a vida de cada um deles. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Amém? Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia, Senhor. Me ajuda aqui. Eu sempre falo para o Dudu, abre a Bíblia. Abre, eu não sei, eu demoro, não tem problema. Uma hora você vai ficar rápido. Quando eu me converti, há poucos dias eu completei 22 anos nos caminhos do Senhor. Eu sempre tive a vontade, pegava a Bíblia e queria achar depressa. Tinha uns irmãos que achavam depressa. E um irmão na simplicidade me falou, usa o índice. É simples, toda a Bíblia tem índice. E aí eu abria no índice e achava mais rápido do que outros irmãos que ficavam folheando a Bíblia. E com o tempo fui aprendendo a achar. Não tem vergonha. Eu demoro para achar. Não tem problema, você vai achar e você vai ler e com o tempo você vai aprender a usar a Bíblia. Hoje muitos usam a Bíblia no celular ou no tablet. Eu não tenho nenhum problema contra isso. Mas eu particularmente gosto muito da palavra no papel. Manejar bem a palavra, não é bem disso que Paulo falava, quando um obreiro tem que manejar bem a palavra. Não é só isso, né? A palavra de papel, porque naquele tempo nem tinha também. Mas amém. Todos acharam? Muitos que andam entre nós, Paulo dizia. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vamos parar um pouquinho nesse texto. O texto de Paulo é maravilhoso, o livro todo de Filipenses é tremendo, a escritura de Paulo,
nos abençoa tremendamente. A igreja de Filipos era uma colônia romana. O que significa isso? Era um pequeno pedaço de Roma em outra cidade. Então todos os rituais de Roma eram cumpridos em Filipos. Então a igreja de Filipos tinha muita influência do Império Romano. E Paulo, escrevendo aos filipenses, tentava combater isso, combater toda aquela carga romana que eles tinham em sua cultura. Aqui Paulo fala, logo no começo, porque muitos há. No texto original a gente pode extrair que ele queria dizer assim, muitos que andam entre nós. Eram os ímpios. Conforme a gente vai lendo o texto, até parece que Paulo estava falando dos ímpios. Mas não, ele estava falando daqueles que estavam entre os irmãos. Entre aqueles reunidos na casa do Senhor, chamados o povo de Deus. Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. Paulo estava repetindo algo que estava acontecendo. E agora também digo chorando. Mostra o pesar de Paulo, que estava ausente por causa das missões missionárias, né? Por causa das missões, das viagens missionárias. E mandava carta, sabendo daquilo que estava acontecendo. Ele disse que chorando, é a única vez que a Bíblia relata Paulo falando que ele estava chorando. A tristeza dele pela igreja, por aquilo que estava entrando na igreja, aquilo que estava dominando aquele povo que ele tinha conquistado para o Senhor. Que são inimigos da cruz de Cristo. Por que ele dizia que esses irmãos, eles estavam dentro da igreja, por que eles eram inimigos da cruz de Cristo? Porque eram muitas pessoas que tentavam trazer para dentro da igreja coisas que iam ajudar na fé, como a circuncisão que acontecia naquela época. Muitos queriam trazer méritos humanos no lugar da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo por cada um. Então eles traziam muitas coisas de fora do mundo ou da lei para incluir no evangelho, misturando e tirando a atenção da obra vicária de Cristo. E Paulo se atém por isso, e Paulo vai falar como eram esses que estavam dentro da igreja. O versículo 19, eu estava lendo 18, eu não falei, né? Eu estava lendo 18, me perdoem. No versículo 19, Paulo fala deles, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então Paulo fala um pouco dessas pessoas, né, que o fim delas é a perdição. Paulo está falando de pessoas de dentro da igreja, que estavam bagunçando as coisas de Deus, dando importância para mais coisas terrenas do que as coisas de Deus, de Cristo, que Cristo fez pela igreja. Cujo Deus é o ventre. O que você imagina? O que a gente pensa? Alguém que tem o ventre como Deus. Quem ama comer, será? Também. A glutonaria, isso também significa glutonaria. Glutonaria é quem come demais, é gulodice. Eram os glutões que comiam demais, viviam para comer. E também os prazeres da carne. Todo tipo de coisa que a gente coloca do mundo na frente de Deus. Faz o nosso Deus todos os prazeres da carne. E também a glutonaria. E cuja glória é para a confusão deles. Esse texto é bem... Eu tive que pesquisar e eu fiquei meditando nesse texto durante algumas semanas. E pesquisando a exegese desse texto, significa pessoas que dão valor para a sua sexualidade. Não estou falando do ímpio. Paulo não falava dos ímpios. Falava de pessoas dentro da igreja, que estavam no meio da igreja. Pessoas que se vangloriavam da sua sexualidade. Eu sou bonitão. Eu sou tal. E se vangloriavam disso. E diz, essa confusão, eu não sei que versão vocês têm, algumas versões diz infâmia. Outra versão diz vergonha. Né? Que a glória deles são as suas vergonhas. Significa as partes genitais.
que só pensam nas coisas terrenas. E é aqui o ponto principal que eu mostrei para vocês, a solidão de Deus, a eternidade e a nossa vida, que é um trecho tão curto. E que muitas vezes nós nos esquecemos e damos muito mais importância nesse pequeno trecho do que em toda a eternidade. Nós estamos aqui mediante toda a eternidade. Essa parte antes tem menos importância para nós. Não a parte que a palavra nos relata também é muito importante para aprendermos como Deus age, como Deus trabalha na vida do seu povo, o que Deus faz pelo seu povo. Quando Ele prometeu Jesus, desde o começo, quando o seu povo caiu, seus filhos amados caíram em pecado e preparou Jesus. É importante que saibamos tudo isso. Mas vivemos para o alvo, como Paulo diz. Na carta de Paulo também, aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vocês não precisam abrir, eu vou citar alguns textos, quando vocês forem abrir eu vou avisar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Medite um pouco nisso. Nossa vida. O tanto que corremos atrás das coisas que nós vemos. Em nenhum momento, irmãos, eu vou falar para vocês largar tudo e correr atrás só do que é espiritual, porque a palavra não nos diz isso. Mas nós não podemos colocar o principal, na prioridade de nossas vidas, as coisas terrenas, as coisas materiais, e sim as espirituais. E meditando nessa mensagem, eu me lembrava de quando eu me converti, e muitos aqui vão testemunhar disso, vão saber do que eu estou falando. Alguns não fazem ideia, os mais novos. Quando eu me converti, congregava numa igreja que tinha 4 cultos por semana, às vezes 5. E eu não nasci na igreja, eu comecei a seguir a Cristo com 18 para 19 anos. E aí essa conversão, essa mudança de vida me levou aqui. Começar a frequentar os cultos e começar a entender que a vida tem que mudar. É uma conversão. Quando a palavra diz o arrependimento ou a conversão, o significado, a palavra original é metanoia. Metanoia significa o quê? Mudança de mente, mudança de vida. Nós não podemos começar a seguir a Cristo e continuar nossas vidas como vivíamos antes, ou como vive o mundo. Então, ao passar dos dias, dos meses, dos anos, eu comecei a mudar os meus hábitos, mudar a minha agenda, para buscar a Deus mais, para estar mais tempo na igreja com os irmãos, buscando ao Senhor, dedicando a vida a Cristo. Por que eu estou falando isso? Não para me exaltar, mas porque eu tenho sentido falta disso. A igreja, eu, juntamente com a igreja, não digo uma igreja, mas toda a igreja, veio mudando os hábitos. Antigamente a gente mudava os nossos hábitos para encaixar nossa vida numa vida com Cristo, numa vida com a igreja, uma vida de comunhão, uma vida de busca. Buscávamos a Deus mais vezes. Com o tempo, desse tempo para cá, eu vejo alguns outros pastores e ministros falando coisas desse mesmo tipo. A gente foi adequando a agenda da igreja às nossas vidas corridas. E quando a gente buscava a Deus por 3, 4, 5 vezes ou mais, quem aqui participava de mais de 4, 5 cultos na semana? Boa parte. Dos mais novos, quem já viu isso aqui? Mais do que 2 cultos mais do que 2 cultos na semana. Os mais novos não estão nem acostumados com isso. Mais do que 2 cultos, pense em 4, 5, 6. Vigílias, acampamentos, congressos, como a gente falava hoje cedo. Louvorzão a gente marcava, intercâmbio,
Estava numa igreja, corria para em outra, que nem tem as meninas aqui. Manda um abraço para o pastor Léo e para o pai de vocês. Fazia muito intercâmbio. É legal o que eles estão fazendo. Tem um menino tocando aqui que eu não conheço. É você mesmo que eu estou falando. É muito legal. Eu gostava muito disso. Estava na minha igreja, não deixava de ir na minha igreja para ir em outras igrejas. A gente ajeitava. E a gente tinha aquela sede, aquela vontade de buscar. E o pregador tal vai estar pregando em tal igreja. A gente corria e ia para lá ver tal pregador. Buscando a palavra de Deus. Buscando louvar. Reunia em escolas. Fazia louvor em escolas, acampamentos. E eu meditando nisso, irmão, senti falta disso. Porque pode parecer a coisa minha, que eu não sei se vocês estão entendendo e concordando com o que eu estou falando, mas não sou só eu que estou falando isso. Muitos pregadores têm falado essa mesma coisa, que a igreja está se adequando, nós estamos adequando os horários da igreja às nossas vidas. Não só aqui, ou no Brasil, que é a nossa realidade. Eu tenho visto isso lá e aqui também. A maioria das igrejas fazendo 1 ou 2 cultos na semana. E muitas vezes as pessoas ainda inventam desculpa para não ir. Não dá, eu não tenho tempo. Deus está vendo. A gente pode enganar o pastor, pode enganar o nosso irmão. Irmão, eu estava sem tempo. Mas Deus ninguém engana. Deus sabe por que você não tem tempo para ir na igreja. O que você colocou no lugar? O que é mais importante? Será que temos tantas coisas mais importantes para fazer em nossas vidas do que buscar Deus mais vezes? Eu não quero nem falar do Covid, porque tem gente que vai ficar brava comigo. Tem pastor que vai ficar bravo comigo. Tu ainda está gravando. Não vou nem falar do Covid, que muita gente correu e fechou a igreja antes de saber realmente o que estava acontecendo. Eu, particularmente, acho que a igreja, o corpo de Cristo, tem que estar pronto para qualquer coisa. A igreja é o lugar onde os desesperados correm. Eu não sei se você já foi um desses desesperado. Já esteve desesperado, já esteve sem saída, sem saber o que fazer e correu para a igreja. Mas tem muitas pessoas que acontecem assim. No momento de desespero, muitos testemunhos eu já ouvi de pessoas que iam se matar e passou na porta da igreja e resolveu entrar e Deus resgatou. Pensam quantas pessoas, durante uma pandemia, desesperadas, batem na porta da igreja e a igreja fechada. Tem irmãos por aí, nesse mundo, no dia de hoje, no dia de ontem e no dia de amanhã que vão morrer decapitados por não negar a Cristo. Mas eu falei que não ia falar da pandemia, já falei. E não é só isso. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós voltamos toda a nossa agenda para o nosso umbigo. Para essa terra. O pastor Luciano Subirá fala uma coisa muito interessante, que o irmão chegou para ele e falou: irmão, pastor, eu vejo no senhor que o senhor não tem ambição. Ele falou: tenho até mais do que você. Só que você tem ambição nas coisas da terra, a minha ambição são nas coisas do céu. Porque a palavra fala de galardão e fala que não é igual para todos. Ele falou: a minha ambição está em construir lá no céu, onde a ferrugem não come, o ladrão não rouba. Ele falou: a minha ambição pode ser maior que a sua, só que é lá. Eu quero ter uma mansão lá. Onde está a sua ambição? Onde está a minha ambição? Onde está a nossa ambição? Onde é que está focada a nossa agenda? Como diz, acho que o André fala, sempre tem $1 a mais para ganhar. A gente sempre acha um jeito de ganhar $1 a mais. Eu gosto das palavras de Salomão, Eclesiastes, logo no começo de Eclesiastes, Salomão diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade.
Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Aí no verso 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Versículo 17. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desafios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Esse quem fala é Salomão, o homem mais sábio da terra, que recebeu tremenda porção de sabedoria de Deus, foi o homem mais rico da sua época, e a palavra diz que até o tempo que a palavra foi escrita, ele era o mais rico que se ouve. E o mais sábio. E ele viu que tudo isso é vaidade. Tudo isso que conquistamos era para nós, é para nós, para matar o nosso desejo, e vai ficar aqui. E não temos para onde levar. Como muitos dizem, né? Um ditado conhecido, caixão não tem gaveta. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 24 e 25, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Todo atleta que está fazendo esse texto, Paulo fala algumas vezes, dá alguns exemplos sobre um atleta que corre para ganhar uma coroa corruptível. E ele se abstém, de tudo se abstém. Quem conhece aqui, ou alguém aqui que já foi atleta, ou que já treinou para alguma coisa, tem que fazer uma dieta. Um atleta não come de qualquer coisa, precisa treinar e ter uma vida regrada. Naquele tempo, Paulo falava disso, e eles corriam para ganhar uma coroa, que era uma coroa de louro. Alguém já viu uma coroa de louro? Alguém sabe o que é? Alguém não sabe uma coroa de louro? É como a coroa que colocaram na cabeça de Jesus, que era de espinho, só que era de folha de louro. Era o prêmio para o corredor das corridas em Atenas, na Grécia, onde começaram as Olimpíadas. Ele corria para ganhar a coroa. Claro que depois tinha um prêmio, que eles tinham os outros prêmios que eram dados para eles. Mas ele fala da coroa corruptível, que 2 dias depois já acabou. Nós corremos por uma coroa incorruptível. Será que vale a pena a gente deixar de correr pelas coisas, por essa coroa de louro e correr por aquelas que serão nossas toda a eternidade? A palavra de Deus nos diz que no céu o chão é de ouro. Já meditou nisso? O chão é de ouro. Alguém aqui já pegou alguma barra de ouro, um tijolo de ouro na mão? Nem chegamos perto. Lá a rua é de ouro. Por quê? O que a gente põe no chão? O que tem de menos valor, né? Ainda que mesmo aqui na terra tem uns lugares que tem uns mármore caros que o pessoal põe no chão para pisar. Mas lá é ouro. Porque tudo aquilo que a gente dá valor, Deus põe no chão. Porque lá no céu, a glória, o que tem de mais valioso, não é o ouro, não são as pedras preciosas, é o Senhor, é a presença do Senhor. O que tem de mais valioso. Nós também não conseguimos compreender, juntamente com a solidão de Deus, a grandeza de Deus, a criação toda de Deus e a eternidade com Deus, não conseguimos entender todo o resplendor do Senhor. Talvez, por falta de meditar na grandeza e santidade do Senhor, nós não conseguimos buscá-lo, ou não conseguimos valorizar essa eternidade com Deus. A palavra fala de galardão, e como eu disse, o galardão não é igual para todo mundo. O céu não vai ser um comunismo, não vai ser um socialismo no céu. Todo mundo igual e Deus reinando. A palavra fala que aquele que faz para o Senhor terá o seu galardão, terá a sua recompensa. Será que estamos sendo muito gananciosos nas coisas erradas? Será que vale a pena deixar de correr essa corrida
pela coroa corruptível e correr pela incorruptível? Pense na sua vida. Todo o tempo que você corre, eu esqueci o nome da menina que estava cantando, que estava falando, a gente não tira o tempo para Deus, para orar. Esqueci o seu nome. Mas ela estava falando que a gente tem dificuldade de tirar um tempo para Deus, para orar, para falar com Deus. E a gente fala para nós mesmos, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para cantar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para bendizer o seu nome. E nós falamos para nós mesmos, para a gente tentando se enganar. Né? A gente tenta se enganar. Hoje em dia, como eu acho que eu falei um outro dia, não sei se eu falei aqui, que eu estava tentando fazer a oração igual Daniel fazia, o profeta Daniel. A palavra fala que 3 vezes ao dia ele se dobrava e orava ao Senhor. Eu estava tentando fazer isso. E eu percebi a dificuldade que é orar no meio do dia. Para mim, foi uma dificuldade tremenda parar o trabalho no meio do dia e conseguir focar a minha mente em Deus. E eu percebi quão focado nas coisas terrenas a gente é. Pelo menos eu sou. E Deus tem me incomodado muito com essas coisas, irmãos. Eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. Eu penso que fora a cabeça, Cristo, o resto é tudo corpo. Eu, como dedinho do pé, aquele que bate na quina, venho aqui para falar para vocês que Deus tem me incomodado com isso. Que eu tenho focado muito nessa coroa corruptível. E eu espero que eu orei muito, muito esses dias para que Deus me usasse para trazer algo dele, do coração dele para o coração de cada um de vocês. Que você possa meditar. Eu não estou terminando, estou na metade. Amém? Vocês aguentam aí ainda? Vou acelerar para o final. Pedro, eu gosto tanto de Pedro e de Paulo, porque eu penso assim, se Deus usou Pedro e Paulo, Ele pode me usar também. Deus é todo poderoso. Paulo era colérico, Pedro era sanguíneo, eu sou os dois, um pouco de cada. E eu penso, se Deus usava Paulo como usava Pedro como usava, Ele pode me usar também. Eu só preciso cair do cavalo. Né? Alguns dizem que Paulo caiu do cavalo, outros dizem que ele caiu, a palavra não fala que era do cavalo, mas provavelmente ele estava andando de cavalo. Às vezes eu preciso cair do cavalo. Às vezes Deus precisa derrubar a gente do cavalo para a gente ser um Pedro e um Paulo. Pedro teve outra passagem terrível, de vergonha, né? Jesus falou para ele, você vai me negar? Falou, não, Senhor, eu sou firme e forte. Eu sou o Pedrão, eu sou a rocha aqui. Falou, não, Pedro, você vai me negar daqui a pouco 3 vezes. O galo vai te lembrar disso. Que ele tem uma mensagem que... O galo já cantou na sua vida? A gente precisa que o galo cante e nos acorde. E quando o galo cantou, Pedro percebeu. E Pedro foi quem foi. E Pedro diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Para os homens, nós somos reprovados, como Jesus foi reprovado. Reprovado pelos homens. Mas eleito por Deus e precioso. Jesus foi e nos fez também eleitos e preciosos para Ele. E como essas pedras vivas, preciosas, nós precisamos
nós somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso é o que Deus quer de nós. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para isso. Ele nos chamou. E nós levantamos a nossa mão. Sim, Senhor, nós queremos. Nós queremos andar contigo. Mas espera um pouquinho, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer. Assim que eu terminar, a gente vai andar junto. E Jesus, quando chamava os 12, falava, vem. Não, eu tenho que fazer, não. Vem. Deixa para lá. Deixa que eu preciso sepultar meu pai. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vem. Vem andar comigo, que é mais importante. Marta, Marta, por que está tão atribulada? Deixa, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Ao que temos dedicado nossas vidas? Ou a maior parte delas? Paulo também trabalhava. Paulo fazia tenda. Muitas vezes precisava do recurso da igreja para que ele continuasse fazendo suas missões. Muitas vezes ele fazia tenda para não ser pesado às igrejas. Cada um tem suas vidas. Não está errado. Temos que trabalhar. Temos que falar que o trabalho é castigo. Adão já trabalhava antes de pecar. Deus já botou Adão para guardar o jardim e cuidar antes de pecar. Eu também achava isso. Eu também achava que trabalhar era castigo. Mas não é. Se a gente analisar, Adão já trabalhava antes do pecado. Deus quer a gente úteis. Úteis. Jesus falou, meu pai trabalha e eu ainda trabalho. E também descansa. Deus descansou, Jesus descansou. Nós também temos nosso descanso. Como falava para o Dudu essa semana, ministrava para ele, que a gente não tomar tanto tempo das nossas vidas com entretenimento. O entretenimento rouba tempo precioso de nossas vidas. Mas eu falava para ele, Deus também nos tem descanso. Nós também podemos ter, Deus permite que tenhamos nosso tempo de descanso, de entretenimento. Nós não somos máquinas. Mas o importante são as prioridades. O que vem em primeiro lugar? O entretenimento? Quanto tempo você passa no Facebook, no Netflix, no WhatsApp? Quanto tempo nós passamos? E continuando, Pedro diz assim, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Isso é muito importante. Hoje em dia nós temos os crentes disfarçados. Antigamente a gente sabia os crentes, né? Os crentes tinham a postura de crente. Já falei aqui da posição da Bíblia, né? Uns levam a Bíblia debaixo do braço. Uns denominações levam a Bíblia assim, outros levam a Bíblia assim, outros levam no peito. E pelo jeito de carregar a Bíblia, a gente sabia qual era a denominação. Hoje é tudo crente espião. A gente não sabe quem é quem. Tem uns que falam que é, não é não. Que a palavra fala que conhece a árvore pelo fruto. Ah, não julgueis, tem a turma do não julgueis. Você não pode julgar. Não, a palavra fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. Se a árvore só dá figo, ela não é uma oliveira. É nítido. Que frutos estamos dando? Quais nossos frutos? Aqueles que falam mal de nós, falam mal porque somos de Cristo, e eles odeiam a Cristo. O anticristo diz que odeia tudo que é de Deus. Aqueles que falam mal de nós, por que falam mal? Falam mal porque somos iguais a eles, ou falam mal porque somos diferentes deles? Que o inimigo vai falar mal mesmo. Eu estava comentando com o pessoal hoje, falando do Bolsonaro, que o Bolsonaro perde as estribeiras muitas vezes, mas imagina se todo dia você lesse o jornal e tivesse uma mentira a seu respeito. Não estou defendendo o Bolsonaro, eu não quero falar de política, mas estou trazendo para nossas vidas. Pensa,
Todo dia você lê o jornal, ou o seu vizinho, todo dia seu vizinho pinta na sua porta uma mentira a respeito de você e espalha para todo o quarteirão. Ou ele espalha uma verdade. Aquele vizinho ali é servo daquele Deus. E ele me incomoda que ele canta o dia todo ao Senhor dele, ao Deus dele. Ele canta o dia todo. Ele vem me pregar aquele Deus dele todos os dias. O nosso vizinho nem sabe que a gente é crente. E ele briga com a gente porque a gente para o carro na vaga dele. Que a gente joga neve na calçada dele. Por que o inimigo tem falado mal de nós? Por quê? Como peregrinos e forasteiros. Salmo 119, 19 diz: sou peregrino na terra. O que significa isso? Isso me lembra do texto que fala dos embaixadores. E eu acho bem interessante quando a palavra diz em 2 Coríntios 5, 20, que somos embaixadores da parte de Cristo. E outro dia eu estava ouvindo uma ministração a respeito desse texto, muito interessante, que disse: somos enviados como embaixadores num país inimigo. E a gente começa a viver naquele país inimigo do nosso atual país, nosso país, só que é um país inimigo. E nós somos lá embaixadores. E nós estamos representando o nosso país no território inimigo. Só que a gente chega no território inimigo e a gente começa a gostar de lá. A gente faz amizade com o presidente daquele país inimigo. E a gente começa a viver a cultura do inimigo. E a gente começa a dançar com o inimigo. E comer a comida do inimigo. Chega um tempo que a gente já não pertence ao nosso país mais. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus na terra. Nós precisamos representar o reino de Deus na terra. Não podemos dançar com o inimigo. Ele é o nosso inimigo. Nós somos do céu, não somos daqui. Em Hebreus vai dizer assim, Hebreus 11, 13. Todos esses morreram na fé, fala dos heróis da fé. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A palavra fala que os heróis da fé, homens que a Bíblia fala dele, conta a história, depois Hebreus, o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, vai relembrar dos heróis da fé, que muitos deles viram as promessas só de longe. Quantos profetas falaram de Cristo e não viram a Cristo? Quantos profetas falaram do final e não viram o final? Quantos do povo de Israel creram na promessa da terra prometida e não entraram na terra prometida? Mas, crendo e abraçando as promessas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos peregrinos. Lembrem-se da corda. Lembre-se da eternidade. E o tempo da nossa vida, que é curto. Alguns dizem que esse tempo da nossa vida é um castigo de Deus. Outros dizem que é um tempo que Deus nos dá para ver como é que a gente vai passar a eternidade com Ele. Como é que a gente vai passar a eternidade? Com Ele ou sem? E se passarmos a eternidade com Ele, como passaremos? Salmo 39, de 4 a 7. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Tem uma teologia hoje em dia que fala para todo mundo como nos igualando a Jesus. Eu sou igual a Jesus, nós somos iguais a Jesus. A palavra de Deus nos diz, o salmista diz: Senhor, me mostra quantos são os meus dias, me mostra quanto eu sou frágil. Porque, eu vou parafrasear, porque às vezes eu esqueço, eu acho que eu sou grande coisa. Eu me empolgo em mim mesmo, eu acho que eu sou grande coisa. Se não fosse a misericórdia do Senhor, seríamos consumidos. Paulo diz, Senhor, Deus diz a Paulo, a minha graça te basta,
Não temos nada, irmãos. Não temos nada se não for pela graça e misericórdia do Senhor. E nós nos esquecemos. E o Salmo continua assim. O Salmo 39. Eis que fizeste os meus dias como palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se amontoam riquezas e não sabem quem as levará. E um ponto interessante, a gente corre atrás da coroa corruptível, corre atrás das riquezas, o que nos traz aflição de espírito, como diz Salomão. E como diz o salmista aqui, que em vão se inquietam. E a gente fica tenso, a gente se desgasta, a gente entra em depressão. Agora é o famoso burnout. A gente se queima e cansa e se desespera e se aflige. E muitos se suicidam até. Ah, é o ímpio. Não, tem crente se suicidando. O nível de crente, o nível de intimidade com Deus, só Deus vai saber. Mas tem gente que professa o nome do Senhor e não está aguentando a pressão daquilo que o mundo tem imposto. E muitos abraçam. Se não somos daqui, e nós dizemos que não somos de Cristo, somos do Senhor, porque nos desgastamos para viver como aqueles que vivem aqui, aqueles que são daqui. Nos cansamos, nos afadigamos em vão se inquietam, diz o salmista. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Irmãos, coloquemos nossas esperanças no Senhor. Não em presidente, seja daqui, seja de lá, seja esquerda, seja direita, seja centrão, seja o que for. A nossa esperança está no Senhor. A nossa vida tem que ser do Senhor. Em Hebreus 9:27 diz que ao homem está dado morrer uma vez, então virá o juízo. Ninguém escapa do juízo. Ah, eu sou crente, eu vou direto para o céu. Não, todo mundo vai passar pelo juízo. Todo mundo vai passar pelo juízo. Ah, Senhor, eu curei, eu expulsei demônio. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus deixou sua palavra para que aprendamos aquilo que Ele quer de nós. Eu sempre gosto da frase, parafraseando a Bíblia, que Cristo morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. E aquele livro, tem um filme que fala em seus passos, o que faria Jesus. E é muito interessante essa frase, pensar nisso, em toda a nossa vida, em toda a situação que vivemos, tudo aquilo que a gente para e agora, o que eu faço? Se a gente troca a pergunta por o que Jesus faria, como Jesus faria agora? Quando o cara no trânsito te fecha, o que Jesus faria? Abençoaria ele como a gente abençoa? Para concluir, irmãos, o texto de Filipenses que a gente leu no começo, eu concluí com o versículo 20. E Paulo diz aos Filipenses: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está no céu. Quantos tijolinhos você colocou na sua casa no céu? Jesus falou, eu vou parafrasear. Jesus falou que vai preparar um lugar. Às vezes eu fico imaginando que é só um terreno. Aqui a gente vai chegar lá e vai ter que... Irmãos, isso não está na Bíblia. Só está no nome de Jesus falou, eu vou preparar um lugar. Mas a palavra fala que a gente tem que fazer aqui. Que fomos chamados para fazer as boas obras
e que Ele nos recompensará. Se a gente imaginar que cada boa obra é um tijolo que a gente coloca lá no lugar que Deus preparou para nós, como é que está a sua casinha lá no céu? Tinha uns irmãos vendendo terreno no céu uns tempo atrás, né? Mas Jesus falou que Ele foi preparar, deixa com Ele isso. A gente não precisa comprar o terreno lá. Mas a gente precisa preparar uns tijolinhos de ouro para mandar para lá. Quantos tijolinhos tem na sua casa? Lá. Eu estou lendo um livro de Rick Warren, chama Uma Vida com Propósitos. E tem uma parte que ele diz assim: Paulo foi fiel a Deus. Como foi o final de Paulo? Preso e decapitado. João Batista foi fiel a Deus, preparou o caminho de Cristo. Foi preso e decapitado. Milhões de servos do Senhor foram martirizados em toda a história. Estão sendo hoje martirizados pelo nome do Senhor. Perderam tudo que possuíam, e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Pense nisso.